Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Nos últimos anos foi promulgado em Roma um édito salutar que, para evitar os perigosos escândalos da época atual, impôs um silêncio adequado à opinião pitagórica sobre a mobilidade da Terra. Houve quem afirmasse, imprudentemente, que o decreto não fora resultado de um exame judicioso, mas de uma paixão pouco informada. E ouviram-se reclamações de que consultores totalmente inexperientes em observações astronómicas não deveriam, com uma proibição repentina, cortar as asas de intelectos especulativos. Não pude silenciar o meu zelo ao ouvir a temeridade de tais queixas. Julguei comparecer publicamente no Teatro do Mundo, como testemunha da sincera verdade. Encontrei-me então presente em Roma. Tive não só audiências, mas também aplausos dos mais eminentes prelados daquela corte. Nem a publicação desse decreto ocorreu sem alguma informação prévia da minha parte. Para tanto, tomei a parte copernicana no discurso, procedendo em pura hipótese matemática, tentando, por todos os meios artificiais, representá-la superior, não à da firmeza da Terra absolutamente, mas conforme o que é defendido por alguns que, peripatéticos de profissão, o sejam só de nome, contentes, sem caminhar, em adorar as sombras, não filosofando com cautela própria, mas apenas com a memória de 4 princípios incompreendidos. Portanto, Bernardo, temos aqui uma citação algo irónica, não é? Que tirada do prefácio para o livro com que encerramos o nosso último episódio desta série do caso Galileu, não é? Estamos a falar, obviamente, do Diálogo, o Diálogo dos 2 máximos sistemas do mundo, um livro que quando foi publicado gerou aqui uma série de confusões, não foi? Portanto... É isso mesmo. Olá, Gonçalo, tudo bem? E já estávamos há algum tempo sem gravar aqui a nossa saga, tudo bem. Nossa saga do caso Galileu, não é? Portanto, é com muita alegria que regressamos aqui a este tema tão divertido. E como tu disseste muito bem, acabámos de ouvir... Os ouvintes pediram e nós providenciamos, não é? Nós providenciamos. Acabaste de abrir aqui em chave de ouro com o começo do diálogo do Galileu, e que ele intitulou Ao Discreto Leitor. E vamos ver aqui a forma muito cautelosa com a qual o Galileu começa o seu livro. E como tu disseste bem, o livro vai ser uma bomba atómica que vai arrebentar em Roma, mas não parece que isso vai acontecer olhando para um prefácio tão cuidadoso. Então, o Galileu começa por dizer que em 1616, não é, saiu em Roma um édito salutar, diz ele. E que édito é este que estamos... Pronto, quem ouviu as 8 partes anteriores do caso Galileu já nos ouviu falar várias vezes que em 1616 a Congregação do Índice publicou um édito no qual proibia a circulação até revisão de alguns livros, entre eles o livro do Copérnico, sobre as revoluções dos orbes celestes, e mais alguns livros. O livro do Diego de Zuniga, e depois também um livro do Padre Foscarini, nesse caso um livro que no caso do Padre Foscarini foi completamente interdito, porque era um livro que defendia que as escrituras eram copernicanas, por assim dizer. Era um livro que defendia o exato oposto do que as pessoas todas pensavam na altura. E tudo aquilo que eles não queriam que se fizesse na altura, não é? Que era... Tal e qual. Era precisamente manter as escrituras fora da discussão, e ele foi meter as escrituras... Só foi completamente usar as escrituras para defender o modelo de Copérnico, não é? Que é uma coisa que nem o Galileu fazia. E no fundo temos aqui o Galileu a concordar que esse decreto surgiu em 1616, e reparem, nós vamos começar o episódio de hoje em que ano? Em 1630, no ano em que começa o episódio de hoje. Portanto, ele diz que nos últimos anos, não é? Em 1616, saiu este édito salutar. Portanto, o Galileu começa logo por dizer que ele acha muito boa ideia que a Congregação do Índice tenha proibido uns anos antes
há alguns livros. E ele diz porque é que isso aconteceu. Ele concorda com isso. Que era para evitar os perigosos escândalos e impor um silêncio adequado, diz ele, à opinião pitagórica sobre a mobilidade da Terra. O que é que isso significa? Bom, isto é um modelo de Copérnico, no fundo, é um modelo no qual a Terra se move, e é um modelo que era chamado de pitagórico, por estar associado à corrente pitagórica, a matemática e à corrente pitagórica, que também, no fundo, tentava transformar um modelo que alguns pensavam que era puramente matemático, o de Copérnico, num modelo real. Não é? Quando nós já vimos o Copérnico, achava que o modelo era real. Já falámos sobre isso também, não é? Sim, e já falámos também na distinção que existia na época entre os filósofos e os matemáticos, não é? Que os filósofos tinham um estatuto superior porque conheciam as causas, não é? E os filósofos eram tendencialmente aristotélicos, não é? E portanto defendiam que a Terra estaria no centro, não é? Por oposição àquilo que eram os matemáticos, portanto, os que estudavam, os que tentavam fazer previsões do movimento dos corpos e que, como não tinham essa parte do conhecimento das causas, eram vistos como inferiores, como uma categoria inferior. No panorama académico. Exatamente, é isso mesmo. Então, o que é que o Galileu está aqui a dizer neste prefácio? Ele está a dizer que algumas pessoas imprudentes disseram que esse decreto do índice não tinha sido judicioso, tinha sido uma paixão, um pouco informada, diz ele, e até que... Feito por consultores inexperientes. Ou seja, até se pode dizer quase ao Gonçalo que o Galileu está a dar um recado aos consultores que trabalharam neste decreto, mas repara como ele está a dizer o oposto do que ele provavelmente pensa. Mas pronto, ele está a escrever o oposto do que provavelmente pensa. Fizeram muito bem em proibir os livros que eu aqui vou defender. Completamente. E o Galileu diz assim: eu não pude silenciar o meu zelo ao ouvir estas queixas. Portanto, aqui o Galileu a colocar-se como defensor desse decreto índice, e por isso é que ele diz: eu achei que era boa ideia ir até ao Teatro do Mundo, ir até Roma. Para quê? Para testemunhar a verdade. E teve audiências com pessoas importantes, diz ele no prefácio, teve aplausos de eminências, de prelados, e depois tem aqui esta parte que eu estive aqui a tentar não me rir quando tu lias, estive aqui a fazer um esforço para não me rir quando tu lias, mas quando o Galileu diz que a publicação do decreto da congregação do índice não aconteceu sem alguma informação prévia da minha parte, diz ele, é uma forma engraçada. Eles publicaram aquilo, mas não foi sem mim, não é? Não foi sem eu dar autorização, quase. Bom, quem nos ouviu nas partes anteriores Estou a exagerar um bocadinho. Sabe que isto está um bocadinho dourado, não é, Gonçalo? Quem se lembra dos episódios anteriores sabe que não foi bem assim. Ou seja, saiu o decreto, o Galileu não foi maltratado na altura, não é? Nesse ano, 1616, o cardeal Bellarmino foi instruído pelo Papa de que deveria informar o Galileu de que havia este decreto, ou seja, deu-se o recado ao Galileu, não é? E depois temos aquela conversa toda complicadíssima sobre a injunção especial em episódios anteriores, não é? Agora, vamos lá ver, de forma alguma o Galileu pode dizer não é? que o decreto aconteceu com a consulta dele, é um bocadinho esticar a corda. E o Galileu se calhar estava a contar com o facto de que já tinha morrido muitas das pessoas que estavam envolvidas nessa decisão, mas ainda havia algumas pessoas vivas. Por exemplo, o próprio Papa, o cardeal Maffeo Barberini, fazia tinha parte tinha trabalhado no Santo Ofício e conhecia bem o tema, nas pastas. Na altura ele era um jovem cardeal, é verdade, mas quer dizer, o Galileu está aqui um bocado a jogar com o facto de que muitas pessoas já morreram, mas nem todas, não é? Em particular o Papa ainda se lembra bem. Ele está aqui a contar também, não é? Porque ele, quando escreve este prefácio, além das pessoas que já morreram, que tinham estado envolvidas nisso, ele está a contar que este amigo dele, o jovem cardeal Barberini, tinha acabado de ser eleito Papa, não é? Sim, 6 anos antes. Está a contar com isso também. Só que esse cardeal, que agora é Papa, sabe muitíssimo bem que ninguém pediu ao Galileu autorização para publicar esse decreto, não é? Ele está aqui a contar uma história um bocadinho romanceada. Mas pronto, mas depois o que é engraçado também, para entendermos o que é o livro do diálogo, é perceber que o Galileu apresenta-o como um livro no qual ele vai tomar a parte copernicana, ele vai, diz ele, fingir-se copernicano, diz ele, procedendo em pura hipótese matemática. O que é um jogo duplo, não é? Um jogo completamente ambíguo, em que ele vai no fundo, diz ele, a quem está a ler, vai no fundo, por uma questão teatral, defender o modelo do Copérnico, mas ele não está, diz ele, a querer representar esse modelo como superior à firmeza da Terra. Ele não está a querer dizer que esse modelo... Ele está a ser muitíssimo cauteloso na maneira como escreve. O que ele diz é que ele está a tentar, por meios artificiais... Através de uma peça de teatro, não é? Sim,
refutar os seus adversários científicos. Que são quem? São os aristotélicos. São, por exemplo, os judas do Colégio Romano, os dominicanos que estão em Santa Maria sopra Minerva, em Roma, e os adversários intelectuais dele, não é? E aqui é que vemos, Gonçalo, naquilo que tu leste, na final da parte que tu leste aqui na introdução, vemos como é que o Galileu classifica ou injuria estes seus adversários intelectuais. Ele diz, eles são peripatéticos de profissão. O que é que isto quer dizer? Peripatéticos são os aristotélicos. Porquê? Porque Aristóteles dava as aulas aos seus alunos caminhando. Portanto, a palavra peripatético são aqueles que caminham. As aulas, até na Academia de Platão, mas mais em Aristóteles, as aulas são dadas caminhando. E, portanto, há esta tradição muito antiga de chamar aos discípulos de Aristóteles peripatéticos. Então, o que é que diz o Galileu? Esses que são peripatéticos de profissão só são de nome, diz ele, contentes em adorar sombras, não é? E eles não filosofam com cautela própria, diz o Galileu, mas apenas com base na memória de 4 princípios que eles nem sequer compreendem. Ou seja, isto é claramente... Estes 4 princípios seriam uma referência às 4 causas de Aristóteles, sim, ou não? Sim, aos 4 causas de Aristóteles. Pode também ser uma referência aos 4 elementos, terra, água, também, ar e fogo. Pode também ser isso, não é? Utilizava para... Sim. Mas repara como ele aqui está a ser cauteloso. O que ele está a dizer é, eu vou, de forma artificial, defender o modelo de Copérnico para corrigir aqueles supostos aristotélicos que só são de nome. Portanto, é assim que ele está a começar o seu... Que nem são aristotélicos como deve ser, não é? Exatamente, nem sequer são como deve ser. Isto é super inteligente, não é? Porque ele não está a querer, aqui, com este livro, apresentar-se como um adversário de todos os aristotélicos. Pelo contrário, ele acha que continua a ser prudente defender que a Terra está firme. É um jogo completamente duplo, porque toda a gente sabe que o Galileu é copernicano, não é? Isto é um jogo completamente duplo, não é? E perigoso, que ele está a jogar. Mas o prefácio, como vemos, é muitíssimo cauteloso. E como já tínhamos visto também, ele era genial nestas coisas de duplos sentidos. E... Completamente. Ele era um ótimo escritor, não é? Ótimo escritor. Então, aqui, antes de avançarmos em mais detalhes aqui sobre o diálogo, vamos então recordar um bocadinho em que situação é que estávamos quando acabámos o último episódio, não é? Porque quem nos ouve aqui a descrever o início de uma situação complicada vai achar, pá, o que é que se passou aqui no meio, não é? Porque daquilo que eu me lembro, e foi assim que acabámos o episódio passado, estava tudo espetacular, não é? Portanto, o Galileu estava a acabar este livro do diálogo, não é? Ou tinha terminado, faltava muito pouca coisa. O amigo dele foi eleito Papa, não é? Começou a nomear amigos dele para cargos importantes, não é? E de tal forma que até tivemos aquele episódio engraçado em que quando eles perceberam que o amigo do Galileu ia ser eleito Papa, mudaram aquilo que ia ser a capa do diálogo, não é? Do diálogo. Pôr as armas da família do Papa e tivemos aquele episódio engraçadíssimo do padre Grassi na loja do... Na loja Livraria do Sol, na Livraria del Sol. Que olhou para a capa e ficou branco e foi-se embora. Portanto, é este o nosso contexto, não é? Portanto, aparentemente, aliás, o Galileu vai a Roma e tem lá uma reunião com pessoas importantes e volta para Florença a dizer que está tudo espetacular. Portanto, quem ouvir isto vai achar, ok, mas o que é que se passou aqui, não é? Porque neste momento parece que o Galileu, lá está, a expressão que já utilizámos no passado, Galileu Superstar, não é? É tudo dele, o meu amigo é Papa e eu publico aquilo que quiser. Parece que é esse o contexto em que estamos, não é? Sim, e nós também falámos, Gonçalo, que desde o período em que o Papa foi eleito, 6 anos antes, não é? Agora estamos em 1630, nos anos antes o Galileu também não teve uns anos fáceis, porque ele teve problemas de saúde, passou por várias peripécias de inspiração para escrever o seu livro, até trocou de várias vezes de título. O título Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, esse título é sugerido pelo próprio Papa, porque inicialmente o título seria O Fluxo e o Fluxo das Marés, que é o grande argumento que o Galileu pensa que vai provar o modelo de Copérnico. Ao mesmo tempo, hoje sabemos que foi o maior erro científico do Galileu foi ter proposto isso, não é? Daqui a bocadinho vamos olhar com mais atenção para essa questão. Mas o Galileu chega este ano, 1630, no qual ele tem que ir a Roma, para tentar desbloquear a publicação do livro, porque ele não só foi um livro que lhe custou escrever, por razões de saúde, como agora está a custar imenso publicar.
E que, mas e o que ele via contexto... como sendo a obra-prima da A vida dele, obra-prima, não é? a obra-prima da vida dele. E a obra que ele tinha que escrever neste contexto de ter um Papa amigo no trono papal. Portanto, nos olhos de Galileu, Gonçalo, Roma parecia um contexto amigável. Vamos só ver aqui alguns dados que, na perspectiva do Galileu, mostram que as coisas em Roma pareciam boas. Mas, como vamos ver daqui a pouco, não estavam nada boas. O Galileu interpretou mal o estado da cidade eterna. Primeiro, pode ser que ele interpretou mal os sinais. Completamente. É uma piada para o que vai acontecer aqui, mas já lá... Completamente. Interpretou muito mal os sinais. Primeiro, quem é que estava em Roma? Estava, como sempre, o príncipe Federico Cesi, que fundou a Academia dos Linces, o seu grande amigo, dos seus grandes amigos aristocratas, não é? Que o convidou para ser lince. Estava os seus amigos e até discípulos, o Ciampoli e o Castelli, seu aluno, que estavam em Roma. Entretanto, também tinha acontecido algo muito feliz para o Galileu. Como nós sabemos, o Galileu trabalhava para o Grão-Duque da Toscânia, o Galileu era florentino, era toscano, e o Galileu trabalhava para uma potência estrangeira, digamos assim. Quando o Galileu vai a Roma, ele vai aos territórios pontifícios, aos estados pontifícios, não é? Portanto, na altura são países distintos, não há ainda um único país. E havia aqui uma felicidade. Quase como embaixador, não é? Quase como embaixador. O Galileu vai como embaixador científico da corte toscana. E aconteceu algo muito feliz, que enquanto que o Galileu se dava, não é mal, mas tinha uma relação um bocado fria com o embaixador da Toscânia em Roma, dá-se a felicidade de haver uma troca de embaixador da Toscânia em Roma. O novo embaixador chama-se Francesco Nicolini. Já sabemos aqui que neste saga, Gonçalo, temos imensos inis e inis e inis. E a vida não é fácil. A vida não é fácil para os nossos ouvintes. Jogadores italianos, pá. Mas também não é fácil para nós. Isto não é só complicado para os ouvintes. Para nós também não é fácil, porque nós também não somos italianos e por isso também damos aqui às voltas com os nomes. Mas quem é que é este novo embaixador Nicolini? Bom, é alguém com quem o Galileu está muito bem. É alguém até mais novo. O Galileu também está já nos seus 70 e, portanto, também esta relação de quem é mais velho com quem é mais novo, que é sempre importante para o Galileu e que ele explora muito bem isso. Sabes que no final do último episódio eu estava a pensar, tu sabes que estás a ficar velho quando o Papa eleito é mais novo do que tu. Exatamente, sim, exatamente. Tal e qual, é mesmo isso, que é o caso. O padre Barberini é mais novo que o Galileu. E a mulher deste novo embaixador chama-se, solteira, Caterina Riccardi. E ela era parente do famoso padre Riccardi, já falámos aqui nele no passado. Quem era o padre Riccardi? Era basicamente o teólogo do Papa, era o mestre do Sacro Palácio, era o título dele. E o teólogo do Papa era responsável por dar o imprimatur em Roma, aos livros em geral e ao livro do Galileu em concreto. Como vamos ver, o livro do Galileu vai ter imprimaturs por todo o lado, não é? De Florença, de Roma. O que não falta é imprimatur, ou seja, o livro do Galileu... Toda a gente diz que se pode imprimir. Toda a gente diz que se pode imprimir, não é? O livro vai dar uma grande bomba, já vamos ver porquê, mas toda a gente aprova o livro. E o Galileu, nesta altura, ainda está a precisar da aprovação deste padre Riccardi, que é o teólogo do Papa, e, portanto, há uma prima do padre Riccardi, que é a Caterina Riccardi, que é mulher do embaixador da Toscânia. Tudo isto para as famosas connections do Galileu, não é? Tudo isto é super importante, não é? Galileu vai usar todos estes contactos para levar a bom porto a publicação do seu livro. E, portanto, ele já um bocadinho desgastado pela demora deste processo todo, mas animado por achar que a cidade está a jeito para o que ele quer, o Galileu parte no dia 26 de Abril, portanto estamos em 1830, parte de Florença para Roma e leva consigo o manuscrito de Diálogo para ver se consegue finalmente ter o imprimatur e poder pôr no prelo o livro, porque o livro, antes de ir para o prelo, tem que ser aprovado com o imprimatur. Ele chega a Roma uma semana depois, no dia 3 de maio, pois há aqui, Gonçalo, um detalhe engraçado que é, em vez de ficar na Villa Medici, que é o grande palácio que fica por cima da Praça de São Pedro, na colina logo por cima. Em vez de ficar na Villa Medici, onde o Galileu gostava muito de ficar, ele vai ficar num outro palácio. Era o melhor sítio, não é? Que era o melhor sítio, claro. Ele vai ficar num outro palácio, que também, atenção, é um palácio, também não ficou mal, não é? Fica no Palazzo Firenze, que é uma outra das dependências, das propriedades do Grão-Duque da Toscânia em Roma. E isto passa-se aqui uma questão logística. É que quem é que ia ficar albergado na Villa Medici? Uma figura muito mais importante do que o Galileu. É o pintor Velázquez. O Velázquez está em Roma nesta mesma altura, instalado na Villa Medici. O Velázquez é o pintor
da corte espanhola. Velázquez tem como patrono o rei Filipe IV de Espanha, o nosso Filipe III, que no fundo, Gonçalo, como ligeiramente sabemos, mais importante do que o grão ligeiramente mais importante Toscânia, do grão da Toscânia, não é? Só pelo facto que Filipe IV, só e mais nada, era o soberano de metade do globo, não é? Pronto, só assim um pequeno detalhe, não é? Sim, o Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal, não é? Portanto, também Exatamente, o nosso não é? rei, Ora bem, é que ele tinha a dupla coroa, não é? O Filipe IV tinha a metade portuguesa e a metade espanhola do globo, não é? Portanto, sim, era um bocadinho mais importante do que o grão-duque da Toscânia. No tempo dos impérios coloniais, portanto... Completamente. Portanto, no fundo, temos aqui um convidado muito importante. O Filipe IV pede ao grão da Toscânia que deixe ficar na Vila Médici o seu convidado, o pintor Velázquez. Até há quem especule que o Galileu será cruzado com o Velázquez, talvez no jantar, mas disso eu não encontrei nenhuma certeza em relação a isso. Mas, portanto, o Galileu está alojado, não é? Não onde ele queria, mas num palácio, não é? Toscano, e consegue uma audiência papal, cerca de 2 semanas depois de chegar a Roma. É por causa aqui uma questão interessante. O Galileu sabe disto, como é que ele... Ou seja, porque é que ele foi para o Palácio ao Firenze, assim, a segunda opção, ele já ia para lá, ele já sabia que o Velázquez ia estar no outro... Olha, perguntas bem. Eu confesso que não te sei dar esse detalhe. O que se nota é que quando o Galileu começa a viagem, existe um protocolo, que é o secretário de Estado da Toscânia, em Florença, tem que informar a embaixada romana de que o Galileu vai a caminho. Há aqui um formalismo. E o que sabemos, Gonçalo, é que a reação da embaixada em Roma não é provavelmente fazer grande festa. Ou seja, neste ano, 1630, não há grande entusiasmo, porque há esta intuição correta por parte da embaixada em Roma de que quando o Galileu vem, normalmente há sempre problemas e peripécias. Normalmente é para armar confusão. E, portanto, enquanto que o Galileu está entusiasmado em vir, a embaixada não está muito entusiasmada. Sabem que têm que arranjar um quarto para o Galileu, têm que o receber, não é? Há todo aqui um protocolo de Estado da Toscânia, tem que ser seguido, não é? Mas é uma notícia que é recebida friamente, não é? Em Roma. Mas eu não tenho a certeza, já não me recordo, não encontrei. Perguntei para tentar perceber se ele se sentia posto de parte, não é? Eu acho que talvez não, porque o Galileu também saberia perfeitamente, não é, que não poderia competir com a importância de um Velázquez, não é, a visitar Roma, não é? Acho que ele não poderia competir com isso, não é? Mas no fundo não estraga de forma nenhuma os planos, não é? Porque o Galileu está em Roma, que é onde ele quer estar, não é? E como sempre, quando ele viaja em representação do Grão-Duque, não é? Portanto, ele não é um Zé Ninguém, ele é o embaixador do Grão-Duque, e ele no fundo está a preparar-se para ser recebido pelo Papa. Também há aqui uma coisa interessante, Gonçalo, enquanto que ele, em 1624, quando o Papa tinha acabado de ser eleito, o Galileu está 6 semanas em Roma e todas as semanas o Papa recebe-o, ou seja, o Papa tinha acabado de ser eleito e a cada semana o Galileu tem uma audiência papal, 6 audiências papais, não é? Uma por semana. Neste ano já não é bem assim. Neste ano o Galileu chega a 3 de maio a Roma e o Papa só o recebe o a 17 ou a 18 de maio. Portanto, já não é tão fácil conseguir uma audiência. E atenção, o Papa, daqui a um bocadinho vamos ver isso com detalhe, Gonçalo, o Papa está metido numa confusão tremenda política, que é a Guerra dos 30 anos. Daqui a pouco vamos falar um bocadinho sobre isso. O ambiente não está muito propício. O Papa não está muito para aí virado, apesar de ele ser um Galileu. Tem mais que fazer. Tem mais que fazer. É mesmo estar a falar isso. de imprimatores de livros, não é? Tem mais que fazer. É mesmo isso. Especulação puramente matemática, como diz o Galileu no prefácio, não é? Exatamente. E, portanto, para quem tem que lidar com o dia-a-dia da política, este é um tema de prioridade 2, não é? De segunda prioridade. E depois há aqui um episódio, Gonçalo, um bocado triste. No mesmo dia em que o Papa recebe o Galileu, ou no dia a seguir, em torno desse dia, não há certezas se o Papa recebeu o Galileu a 17 ou 18, no dia 18 sai uma notícia num jornal de Roma, um jornal sensacionalista, um jornal, não era um jornal sério, chamado os Avvisi di Roma. Sai uma notícia, e essa notícia, Gonçalo, vai cair um bocado mal, apesar do Galileu depois conseguir de alguma forma desvincular-se do que essa notícia diz. Então o que é que se passa? Graças a essa notícia começa a circular por Roma rumores de que o círculo de astrólogos que se movimentava em torno do Orazio Morandi, já vamos falar um bocadinho sobre ele, o círculo de astrólogos em torno do Orazio Morandi tinha feito um horóscopo que previa a morte iminente, quer do Papa, quer do seu sobrinho mais novo, do Taddeo Barberini.
E esta notícia que sai a 18 de maio vai pôr toda a Roma a falar sobre isto. Há um horóscopo que diz que o Papa vai morrer, o seu sobrinho vai morrer. O sobrinho tinha-se casado recentemente, o sobrinho ia ter um filho, uma criança. Portanto, tudo isto são maus presságios. E vamos ler a notícia para vermos porque é que isto é mau para o Galileu. Então a notícia do jornal diz assim: por cá, em Roma, se encontra Galileu, que é famoso matemático e astrólogo, e que tenta imprimir um livro no qual impugna muitas opiniões defendidas pelos jesuítas. Ui, isto já não é assim muito bom, não é? Galileu deu a entender que Dona Ana, aqui é a Dona Ana Colonna, que é casada com o Tadeu Barberini, com o sobrinho do Papa. Com o primo do sobrinho. Com o sobrinho do Papa. Dona Ana vai dar à luz um filho. E que no final de junho teremos paz em Itália. Portanto, a Itália está em guerra, estamos na guerra dos 30 anos, há vários problemas, nomeadamente em Mantua, por exemplo. E depois diz a notícia: e pouco depois de haver paz em Itália, Dom Tadeu e o Papa morrerão, diz a notícia. E depois a notícia continua. O último ponto, não é? A morte destas duas pessoas, a morte do Papa e do seu sobrinho, é algo que é comprovado pelo Caraccioli Napolitano, que é um pintor, e pelo Padre Campanella. Já falámos também do Padre Campanella, que era um padre com opiniões políticas e esotéricas um bocadinho complicadas, não é? E por vários discursos escritos que tratam da lição do novo pontífice como se a sé estivesse vacante. Portanto, esta notícia sai, tipo Pasquim, um bocado a dar assim a onda de que vários astrólogos e várias pessoas dadas ao oculto sabem que há um presságio de que o Papa e o seu sobrinho vão morrer. E que estão a fazer esta previsão, não é? Então fazer esta previsão. Mas repara que isto é ligado ao Galileu. Ele chama o Galileu na notícia famoso matemático e astrólogo. E nós tínhamos já falado, Gonçalo, que o Galileu por acaso sabia fazer horóscopos, mas quer dizer... Porque era algo que era comum os matemáticos comum, da época fazerem para ganharem... Ganhar os trocos. Ganhar alguns trocos para sustentarem, não é? Agora, isto aqui é um bocadinho complicado, ou seja, no fundo, a notícia está a ligar o Galileu a este horóscopo que prevê a morte do Papa e do seu sobrinho. Não, e aqui uma coisa que nós temos de dizer, nós já falámos noutros episódios, por acaso não me lembro se aqui na série de Galileu falámos nisto, mas esta questão dos horóscopos, a Igreja ensina que isto é algo que é algo incorreto, não é? Que não se deve ligar não se pode fazer, coisas, não é? Numa lógica de horóscopo, não se pode fazer porque... Atenção, Gonçalo, não se pode fazer horóscopos para fins judiciários, ou seja, de adivinhar o futuro do ser humano. Pode-se fazer horóscopos se for, por exemplo, para a agricultura ou para a medicina. Sim, que é uma coisa diferente, não é? Uma coisa a dizer, olha, está na época de plantar as batatas. Podes chamar a isso um horóscopo, mas ou seja, aquilo que tipicamente se entende por horóscopos é mais a parte mas eu acho que até se podia, Gonçalo, não é? Eu acho que até se podia, um médico até podia usar horóscopos na lógica de decidir quando aplicar um remédio. Acho que aí não havia problemas. O que está completamente proibido... Sim, hipoteticamente poderia existir uma relação causal. Uma relação causal, não é? Entre os astros e a saúde, não é? Sim. Isso não era proibido. Isso não era proibido. Aliás, nós hoje sabemos que não é? Mas quer dizer... mas hipoteticamente, sem se ter o assunto estudado, poderia existir. Mas uma coisa é dizer que essa relação pode existir, outra coisa é dizer que a posição dos astros define as escolhas, não é? Que as pessoas do ser humano. Vão fazer, não é? Isso é que não. Isso já é uma questão diferente. Isso aí é completamente proibido. E, portanto, temos aqui, na verdade, algo problemático, não é? Mesmo a nível de Inquisição, não é? Estes horóscopos todos, não é? De tal forma temos isso que esta figura do Morandi, que por acaso era um sábio, era uma pessoa até bem conceituada, um intelectual bem conceituado, o Papa Urbano VIII, que já estava, como vimos, num contexto político bastante exacerbado e estava atormentado por vários problemas, o Papa Urbano VIII também era uma pessoa de feitio supersticioso. O Papa começou a ficar com receio que o horóscopo fosse verdadeiro. E o Papa, no meio deste nervosismo todo, toma uma decisão que é, manda prender o Orazio Morandi na prisão de Tordinona. E o Orazio Morandi já não ia para novo, e depois ainda há aqui uma infelicidade, que o Papa certamente não quereria, mas que o Orazio Morandi acaba depois por morrer na prisão, mas porque adoece na prisão. Mas tudo isto é muito infeliz, ou seja, todo este rumor romano em torno da morte iminente do Papa e do Papa mandar prender este Morandi, tudo isto é desagradável. E o Galileu, para piorar esta situação, certamente de forma pouco cautelosa, 10 dias depois de sair esta notícia, Gonçalo, a 28 de maio,
O Galileu vai jantar em Roma, adivinha com quem? Com quem? Com o Morandi, que tinha Com que o estava Morandi, no grupo de... ainda no antes de ser grupo preso. Ainda antes de ser preso, ele foi preso pouco tempo depois. Ou seja, agora tu perguntas, mas porquê que o Galileu foi jantar com o Morandi, não é? Quer dizer, tudo isto parece uma péssima ideia. Bom, mas é preciso perceber quem é que estava nesse jantar. É que o Morandi era amigo do Padre Visconti. E também tinha amigos no Santo Ofício. E por isso é que ele também estava mais à vontade para escrever sobre estes temas sem ter grandes receios de perseguições, porque ele era uma pessoa bem relacionada. E quem é este Visconti? Já falámos nele no episódio passado. O Visconti, Gonçalo, tinha sido chamado à baila para fazer a leitura do diálogo. O Visconti era uma das pessoas que estavam envolvidas no processo de concessão do imprimatur. E pronto, o que é que o Galileu quer fazer com este jantar? Ele não quer falar sobre horóscopos. O que o Galileu quer com este jantar... que não é? Não. O que ele quer é meter uma cunha ou continuar a meter as suas expressões junto destes consultores Santo Ofício do Padre Visconti para que o livro dele seja aprovado. Portanto, é nesse contexto que o Galileu, a 28 de maio, está a jantar com várias pessoas, com o Visconti e outros, e com o Morandi. Agora, isto aqui cai muito mal, não é? E quando estes rumores começam a crescer de volume e o Galileu percebe que fez a asneira por se aproximar do Morandi, o Galileu vai pedir a um amigo dele, ao Michelangelo Buonarroti, que fale com o cardeal Francesco Barberini, que é sobrinho do Papa, para explicar que ele, Galileu, não tem nada a ver com o caso Morandi. O Galileu não tem nada a ver com o caso Morandi. E o cardeal Francesco Barberini responde ao Galileu, a dizer, sim senhor Galileu, nós conhecemos-lo há muitos anos. Não esquecer, Gonçalo, que eu acho que foi este Francesco Barberini, mas podemos confirmar rapidamente, que o Galileu ajudou a entrar na Universidade de Pádua, salvo erro. Sim. Pisa. Ou seja, o Galileu ajudou o Francesco Barberini a obter doutoramento em Pisa. Isso é muito importante. Portanto, este Francesco Barberini conhece o Galileu há anos e está-lhe muito agradecido. E o Francesco Barberini escreve de volta ao Galileu e diz: Senhor Galileu, não se preocupe, porque nós sabemos que você não é o Morandi, que você é uma pessoa nunca diferente. se iria meter numa coisa desta. Claro. Mas isto não ajuda, não é, Gonçalo? Isto não ajuda, não é? Isto aqui é complicado, não é? Sim, o que acaba por ser aqui... Estou um bocadinho aí para esta questão, porque eu acho que isto de facto é uma coisa... para nós é estranhíssimo como é que o Papa se está sequer a dar importância a esta coisa do horóscopo, não é? Porque sendo uma coisa... Sendo ele o Papa, não é? E a Igreja dizendo aquilo que diz em relação aos horóscopos... Bom, acho que pronto, uma das coisas que vemos aqui é que de facto o Papa é humano, não é? Não queremos estar aqui a fazer um episódio sobre as características do papado, não é? Mas uma das coisas que a Igreja não ensina que o Papa não peca, não é? Portanto, que o Papa não tem as suas limitações. Portanto, é possível que ele, com as suas ações, faça coisas que são contrárias àquilo que é a doutrina, não é? Portanto, isto é uma coisa que não apesar de não ser bom, não é? Pode acontecer. Mas aqui ao mesmo tempo também acho que é uma coisa interessante de se dizer, é que ele, apesar de estar a dar importância a esta coisa do horóscopo, que não devia, não é? Ele não mudou aquilo que a Igreja ensina acerca dos horóscopos. Que é uma coisa... É um pequeno parênteses, mas que eu acho que é interessante se isso dizer, é muito importante, não é? Porque, isso é muito importante. Repara que a Igreja ensina aquilo que ensina acerca dos horóscopos. Este Papa estava a dar importância que não devia, portanto estava a comportar-se de forma contrária àquilo que a Igreja ensina, mas ele não mudou aquilo que a Igreja ensina. Apesar de podemos hipoteticamente achar que ele teria esse poder, não é? E isto acaba por nos dar alguma segurança. Como é que o Papa se pode comportar contra aquilo que a Igreja ensina e ainda assim preserva. Sim, não afeta a Igreja, o depósito da fé, não é? Claro, não afeta a Igreja para as gerações seguintes. Exatamente. Exato. Eu fiz aqui este pequeno parênteses, mas voltamos aqui ao caso Galileu, porque ele tinha também um contexto à volta que o leva também a dar mais importância a isto do que ele levaria, não é? Então temos aqui mais uma série de circunstâncias à volta. Sim, e nós estamos quase a chegar ao momento em que vamos explicar um bocado a perspectiva do Papa, não é? O sarilho em que o Papa estava metido. Mas antes de chegar a isso, convém só regressarmos um bocadinho aqui ao processo de autorização do livro, não é? Portanto, nós estamos agora em junho, portanto já passou
aquele caso Morandi, não é? Que foi em maio, o Morandi, entretanto, já está preso por esta altura, estamos em junho, e o teólogo do Papa, não é? O padre Riccardi, começa a analisar o livro com base naquele manuscrito que o Galileu levou para Roma, não é? E pede ajuda a este Visconti. Como nós tínhamos falado, o Visconti foi tal que foi jantar com o Galileu e com o Morandi. O Visconti é muito próximo do padre Riccardi e o Galileu já sabia que era importante ter boas relações com estas pessoas todas, não é? E o Visconti, a 16 de junho, escreve ao Galileu e diz-lhe o seguinte: o padre mestre beija-lhe as mãos. Quem é que é o padre mestre? É o Riccardi, é o teólogo do Papa que está a coordenar este processo. O padre mestre beija-lhe as mãos, diz que a obra lhe agrada e que amanhã de manhã falará com o Papa acerca do frontispício da obra. E que, de resto, acomodando pequenas coisas, semelhantes às que acomodámos juntos, lhe dará o livro. Portanto, Gonçalo, nós vemos aqui que o Visconti já andava a acordar coisas juntamente com o Galileu, não é? Sim, aparentemente eles falaram, eles viram, olha, falaram, tens que mudar aqui isto e isto, umas coisas pequenas, não é? E o livro vai receber o imprimatur, não há problema nenhum. É o que parece que está aqui a dizer, não é? E o que é que nós quando diz sabemos? falará com o Papa acerca do frontispício tal tinha as armas do Papa, não é? Certo. Só pode correr bem. Só pode correr bem, ele vai ficar muito contente quando vir isto, não é? Só pode correr bem. Agora, nós sabemos, Gonçalo, o que é que são estas pequenas coisas que o Visconti diz. Estas pequenas coisas visam, sobretudo, tornar mais hipotético o modelo de Copérnico. Sempre que há passagens no diálogo um bocadinho copernicanas demais, o padre Visconti e o padre Riccardi querem tornar um bocadinho mais hipotético. Como nós já falámos no passado, foi tal e qual o que se quis fazer em 1616 com o livro de Copérnico. É a mesma abordagem. É tornar o que é afirmado de forma categórica como hipotético. Agora, nós também sabemos, Gonçalo, que é muito provável que por esta altura, até pela dimensão da obra, que nem o padre Riccardi nem o padre Visconti tivessem lido o livro, ok? É muito provável que estejam... Nós ainda não falámos aqui, mas aquilo que vamos falar a seguir do que é o conteúdo do livro, uma pessoa olha para isto e vê, pá, eu estava exatamente a pensar isso, eu ao ler esta citação estava a pensar, mas será que ele leu o livro? Porque... Não, provavelmente não li o livro todo, não é? Porque o livro vai em crescendo de defesa do modelo de Copérnico, não é? A ideia que dá é que ele se calhar só leu a introdução, não é? Há quem diga que sim, Gonçalo, não há certeza, mas há quem diga que sim. Há quem diga que as pessoas ficaram-se um bocado pelo prefácio e que o prefácio seria suficiente para ficar com a ideia do conteúdo do livro, não é? O Galileu está certamente satisfeito com esta viagem a Roma. No dia 26 de junho volta para casa, volta para Florença, traz o manuscrito de volta com ele, porque aquilo é valioso, não é? Ele não pode deixar o manuscrito... Não vão eles lê-lo. Por exemplo, exatamente. Daqui a bocadinho já vamos ver que há aqui uma série de esquemas, não é? Em que o Galileu vai regressar e vai tentar pedir para as autoridades de Roma trabalharem com os de Florença, para que o manuscrito seja visto em Florença. É uma técnica para o Galileu para estar a controlar em Florença o Inquisidor e o Vigário-Geral, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Ou seja, tem a autorização de Roma, mas o trabalho é feito em Florença. Por exemplo, sim, esse é um bocadinho por aí que passa ao plano. Agora há aqui um contexto importante também. É neste mês de junho, quando o Galileu está a regressar para casa, que o nosso padre Scheiner, jesuíta, publica a grande obra da vida dele, que é a obra sobre as manchas solares, chamada Rosa Ursina. E esta obra, que é uma obra científica fenomenal aqui entre nós, Gonçalo, apesar do Galileu chamar todos os nomes ao padre Scheiner e desprezar este livro, a obra é uma obra fenomenal. São anos do padre Scheiner a investigar o Sol, usando vidros escurecidos, para não... Mesmo assim deve ter feito muito mal aos olhos. Porque o padre Scheiner é o grande expert em manchas solares, nesta altura. Padre jesuíta. E o que é que nós vemos lá que é um mau sinal? Logo na primeira parte de Rosa Ursina, o padre Scheiner está a atacar o Galileu, não é? E o padre Scheiner não era provavelmente uma pessoa para começar a provocação, já está a responder às polémicas que o Galileu travou com ele nos anos anteriores. Portanto, o livro do padre Scheiner, começar logo com o ataque ao Galileu, já nos mostra, Gonçalo, que o Galileu perdeu o apoio dos jesuítas. Quer dizer, o Colégio Romano, que tinha louvado o Galileu em 1610, 1611, nos anos a seguir às descobertas fantásticas do Galileocotoscópio, esse então, apoio jesuíta em apoteose, não é? Sim, em apoteose, há anos atrás, 20 anos atrás, não é? Essa apoteose já não existe. Infelizmente o Galileu já não tem o apoio dos jesuítas, que eram a elite científica da época. E
Pior ainda, Gonçalo, outra coisa que também é muito má em termos de conjectura, é que a 1 de agosto deste ano, quem é que vai morrer? O príncipe Federico Cesi, o criador da Academia dos Linces. Vai morrer na sequência de febres altas e, portanto, o Galileu perde um valioso... Um dos seus aliados importantíssimos. Um valioso advogado que ele tinha em Roma, um valioso defensor que ele tinha em Roma. Bom, o Galileu já não quer imprimir o diálogo em Roma, ele acha que é mais fácil controlar o processo em Florença. O Galileu quer encontrar um editor florentino e então o que é que ele pensa? Pensa, bom, eu vou pedir aqui ao padre Ricardo em Roma se eu posso fazer tudo em Florença. O imprimatur do padre Ricardo, atenção, só era válido em Roma. Roma, capital dos Estados Pontifícios. Sim, porque eram países diferentes, não é? Países diferentes, sim. Há um país que é Florença, não é? O Grande-Ducado da Toscânia, é um país, não é? Certo. E outro país que são os Estados Pontifícios. É mesmo isso. Portanto, o padre Ricardo não pode autorizar uma obra para ser impressa em Florença. Não é assim que funciona. Então, o padre Ricardo diz assim, tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o processo imprimatur para Florença. E vai ser a Inquisição de Florença a autorizar o livro, Sr. Galileu. Mas, o padre Ricardo quer ler por inteiro uma cópia do manuscrito. Recordar que não ficou nada em Roma. Ui. O manuscrito foi para Roma. Exato. Exatamente. Esta mania das pessoas lerem os documentos antes de autorizarem a publicar. Agora é preciso perceber que nesta época não era fácil fazer cópias. O Galileu tem uma cópia que é dele, que não é uma cópia, é um manuscrito. Ele tem o original com ele, o manuscrito, e o Galileu guarda-o zelosamente. Ele não quer mandar o manuscrito para ninguém, não é? Portanto, isto aqui é um bocado delicado, não é? Portanto, no fundo tem que ser ele a escrever à mão, não é? Quase. Tem que ser ele a fazer uma cópia. Se ele for para fazer a vontade se ele não quer pedir a ninguém... Ele tem que fazer uma cópia. Ou então mandar o original para Roma, que ele não quer. Então o que é que acontece? A 11 de setembro, o Galileu fez um trabalho tão bom em Florença, que a 11 de setembro, o vigário-geral e o inquisidor de Florença já aprovaram o livro. O livro tem imprimatur. Portanto, o Galileu, à luz de Florença, pode imprimir. Tem imprimatur. Mas atenção que o padre Ricardo queria ler o livro. Não é? Vimos agora mesmo que esse era o acordo de cavalheiros. O Galileu, entretanto, não manda o manuscrito para Roma, para o padre Ricardo, e justifica-se com a peste. Nós vamos daqui a pouco falar sobre as guerras, há várias guerras na Península Itálica. Estamos em confinamento, não dá para enviar. Mas é mesmo isto, estamos em confinamento, é mesmo isso. Há fumigações a decorrer, as fumigações são uma tentativa de conter a peste, e o Galileu propõe ao padre Ricardo que vai enviar apenas o prefácio e a conclusão. E pede ao padre Ricardo Okay. E pede ao padre Ricardo para nomear alguém em Florença para fazer a revisão do corpo da obra. O padre Ricardo não gosta muito da ideia, mas lá aceita, não? Lá aceita. Só enviou o prefácio e a conclusão, escolha aqui alguém em Florença que o Galileu quer controlar. Isto é só para o Galileu controlar o processo perto de casa, não é? Este tipo. E reparem, até porque agora, atenção, que há uma coisa importante, é que o Galileu, mesmo que queira ir a Roma, não é fácil ir a Roma, porque há quarentenas, não é? Ele não consegue chegar a Roma tão facilmente como no ano passado. Entre os conselhos, não é? Não. Tal e qual, como durante o Covid, não é? É uma coisa parecida. E, portanto, o que é que acontece? O padre Ricardo diz, sim senhor, então quem vai ler em Florença o corpo da obra é o padre dominicano Ignazio del Nente. Entanto, depois as coisas trocam-se, já não é o padre Ignazio, afinal a revisão vai ser feita pelo um consultor do Santo Ofício que está em Florença, que é o padre Giacinto Stefani. Isto vai sempre de mão para mão. O Jacinto Estevão. O Jacinto Estevão. Nós não sabemos o que é que ele fez, mas o que sabemos é que a revisão do padre Stefani não vai mudar nada na substância do livro. No entanto, apesar de tudo ter sido feito como deve ser em Florença, o padre Ricardo em Roma continua sem dar o imprimatur romano, que não era extremamente necessário, mas como vimos, o padre Ricardo queria controlar e queria ter algum controle sobre o processo. Sim, ou seja, era um bocado um acordo... Um acordo informal de cavalheiros, é isso. Informal, porque na realidade ele tendo o imprimatur em Florença, ele podia imprimir em Florença. Sim, já podia ir ao editor, não é? Ele não precisava da autorização de Roma para imprimir o livro em Florença. Estritamente não, mas seria tolo da parte dele ter ignorado este pedido do teólogo do Papa, não é? Seria muito tolo da parte dele. Sim, não fazia muito sentido, mas... Okay, em março, estamos agora em março de 1631, portanto isto já é um ano depois da leitoria da Roma, não é? Repara que os meses vão-se passando, Gonçalo, não é? O Galileu perde a paciência, está a ficar muito farto disto. Então o Galileu pede ajuda ao secretário de Estado do Grão-Duque, ao Cioli. Ele diz, Sr. Cioli, faça lá as suas expressões diplomáticas, escreva lá para a embaixada em Roma, veja lá se o imprimatur chega ou não chega. Em abril, o padre Ricardo
escreve ao embaixador Niccolini, que está em Roma e que representa o Grão-Duque, a dizer assim, tudo bem, eu vou provar a obra. Está quase, mas há aqui 2 condições. Primeiro, eu, Ricardi, eu quero ler a versão final e inalterável, diz ele, do prefácio da conclusão. O Sr. Galileu vai-me enviar o prefácio da conclusão e não muda nem mais uma letra. E eu quero ler isso e depois sim pode ser imprimido. E depois, a seguir, se houver correções que eu, Ricardi, queira fazer, eu vou enviá-las ao Padre Stefani, que é o tal padre que está em Florença. Portanto, não há cá impressão do livro sem que eu, Ricardi, leia o prefácio e a conclusão e mande as minhas correções. E depois ninguém mais muda nada, Sr. Galileu. Ninguém mais toca em nada, diga Sr. Niccolini, diga ao Sr. Galileu que ninguém mais troca nem uma letra. E bom... Achas que ele estava desconfiado de alguma coisa? Não sei. Eu sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que o Padre Ricardi já devia ter alguns anos, não só deste lidar tipo com o Galileu, não é? de questões, mas também de Galileu, não é? E as coisas vão se passar da seguinte forma. No dia 27 de maio, o embaixador Niccolini faz o que o Padre Ricardi pediu. Entrega-lhe as versões definitivas e finais do prefácio e da conclusão, com o compromisso do Galileu de não mudar mais nenhuma letra, nem no prefácio, nem na conclusão. E a 19 de julho, portanto, 2 meses depois, o Padre Ricardi envia a revisão ao prefácio e à conclusão. E diz o seguinte, o Sr. Galileu pode alterar a forma do prefácio, se ele quiser a forma, não a substância. Ou seja, pode alterar se quisermos a parte artística ou poética ou literária da coisa, não é? E depois diz aqui uma coisa muito importante, Gonçalo. O Padre Ricardi, isto deve ser um recado que vem do Papa Urbano VIII, o Padre Ricardi diz, a conclusão do livro do Sr. Galileu tem que conter o raciocínio teológico do Papa Urbano VIII acerca da divina omnipotência. Qual é este raciocínio, Gonçalo? O raciocínio é muito simples. O Papa Urbano VIII só queria uma coisa. Só queria que os sábios não limitassem a omnipotência de Deus. Um bocadinho na onda das condenações de Paris que falámos. Olha, lembras bem. Exatamente, lembras bem. Sim. Não é? Faz lembrar o bispo de Paris Etienne Tempier no século XIV. Sim. O século XIII, desculpa, é mesmo isso. É interessante. É o mesmo tipo de raciocínio. E então, o que é que o Papa dizia? O Papa dizia que Deus poderia ter feito as coisas de forma diferente do observado. Deus não estava obrigado nem a fazer um cosmos ptolemaico, nem a fazer um cosmos copernicano. Ou até poderíamos dizer nós, nem estava obrigado a fazer um cosmos ticuniano, ou outro qualquer, não é? Deus poderia fazer as coisas de forma diferente daquela que observamos. E, portanto, o que é que o Papa quer? E manda o teólogo Ricardi dizer ao Galileu. A conclusão do livro tem que referir lá esta ideia papal de que Deus é omnipotente e, portanto, não pode haver modelos categóricos. Não se pode defender de forma definitiva nenhum modelo planetário. Isto é a única coisa não galileana que se pede ao Galileu para lá meter no livro, Gonçalo. É a única coisa não galileana que... É o único pedido que faz a Sr. Galileu. Coloque lá este raciocínio de sua santidade. Tens uma tarefa. Uma tarefa. Para meter isto. Já vamos ver como é que o Galileu vai fazer essa tarefa. Mas já estou com medo. Outro detalhe que por acaso eu acho que já estamos aqui a repetir, mas acho que sempre, mas é que o Papa, por esta altura, não é? O Papa insiste que o título seja Diálogo sobre os 2 máximos sistemas do mundo. É interessante aqui esta questão. Ou seja, porquê este título? Porque o Papa, Gonçalo, queria deixar em aberto a defesa dos 2 modelos, não é? Que os 2 modelos são máximos, não é? Quer o do Ptolomeu, quer o do Copérnico. O Papa quer que a obra seja equidistante, seja imparcial. É isto que é este o objetivo do Papa. Bom, finalmente, lá vai o imprimatur, lá vai a obra para o prelo, e quem vai imprimir o Diálogo de Galileu é a Casa Landini, em Florença. O editor é o Giovanni Battista Landini, uma casa florentina, que vai, a 21 de fevereiro de 1632, vai terminar a impressão do Diálogo. Depois temos que meter estas imagens na descrição, sim, na eu acho pasta que de recursos, porque sim, vamos fazer isso. Isto é bastante... A capa é uma capa bonita. E mais uma coisa que tu lembraste bem, Gonçalo, é que nós daqui a bocado vamos comentar a reação do Papa à capa, e por isso acho que é útil nós partilharmos aqui a capa com os nossos ouvintes na pasta partilhada. Portanto, eu estava lembrado, vamos fazer isso. Porque não conseguimos descrever-vos a capa facilmente. Por melhores que sejam as nossas
Os nossos dotes os nossos verbais, dotes e líricos, não é? que não existem, não é? Como toda a gente sabe. Por melhores que seja, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, eu acho que é interessante dizer, Gonçalo, que na contracapa nós vemos 3 figuras que estão em debate. No fundo, nós temos representado o modelo de Ptolomeu, a figura de Ptolomeu, temos o Aristóteles e temos o Copérnico. Eu penso que são as 3 pessoas que estão agora já não me recordo, mas se nós nos enganarmos depois vamos corrigir isso. Mas vê-se melhor isso na imagem da contracapa. O diálogo de Galileu Galilei Linceu, matemático, eu vou só ler o que está na capa. Matemático sopra ordinario dello studio di pizza e filosofo e matematico primario del Serenissimo Granduca di Toscana. Portanto, repara só, Gonçalo, como ele se introduz ele próprio. Não é? Não, e repara como já se está a introduzir como filósofo. Não é? Filósofo, é isso mesmo. Bem visto. Como filósofo. Ele não é só matemático, ele é o filósofo. E é por isso que ele pode debater com os filósofos aristotélicos. Bem visto. Bem apanhado esse... Filósofo e matemática, ele põe na capa. É isso mesmo. Acabei de me autopromover. A filósofo, não é? A filósofo. Exato. E depois diz aqui, não é? Com os privilégios. Portanto, a obra está autorizada com os privilégios. E então, esta obra, Gonçalo, é uma obra na forma de diálogo, nós já podemos deduzir pelo título, não é? E este diálogo passa-se num palácio florentino. Portanto, é uma obra de ficção literária feita para discutir estes modelos astronómicos. E o palco deste diálogo é um palácio veneziano no meio dos canais de Veneza. Um palácio que, inclusive, provavelmente é um palácio real, porque uma das personagens do diálogo, que é o Sagredo, que é aquele neutro, nós falámos um pouco nele no último episódio. O Sagredo, que é o neutro, que entra para a conversa entre o Simplício, que é o Ptolomaico, e o Salviati, que é o copernicano, não é? O Sagredo entra a neutro, não é? Ele tinha um palácio em Veneza, Gonçalo. E, portanto... E de forma nada nada óbvia sai de lá copernicano, não é? Sim, curiosamente, não é? Curiosamente, só por coincidência, Curiosamente. Portanto, esta personagem Sagredo, que é inspirada no Giovanni Francesco Sagredo, realmente, tanto já tinha morreu em 1620, e ele realmente tinha um palácio em Veneza. E, portanto, até os historiadores especulam que provavelmente o Galileu frequentou este palácio, não é? Quando o seu amigo Sagredo era vivo, e portanto o palácio no qual vai ter lugar o diálogo provavelmente é um palácio real que o Galileu até terá frequentado. Mas ias a dizer? Portanto, temos estas 3 personagens, não é? Que estão aqui, que têm uma conversa e que têm nomes, como já vimos no episódio passado, bastante sugestivos, não é? E aqui... em que é que consiste este corpo deste texto que nós até agora nos temos estado aqui a rir, porque nós já sabemos o que é que aí vem, não é? O que é que tem este corpo deste texto que para dar tantos problemas e para o Galileu estar um bocadinho aqui a tentar evitar que ele seja lido pelo Padre Ricardo em Roma, não é? O que é que acontece aqui, não é? Como é que esta obra está estruturada? Ora bem, Gonçalo, nós temos aqui esta obra em 4 partes ou 4 dias, não é? Completamente distintos. Portanto, estes 3 amigos ou personagens, o aristotélico, o ptolomaico e o copernicano e o neutro, vão estar à conversa durante 4 dias. E na primeira parte... O aristotélico claramente é o Simplício, não é? É o Simplício. Nós tínhamos até acho falado, Gonçalo, que no último episódio que o Simplício tem um duplo sentido. Por um lado, era parece um comentador de Aristóteles. Era um comentador de Aristóteles, não é? Muito importante, não é? Exatamente. Essa era, digamos, a proteção que o Galileu tinha para esse nome. Mas a verdade é que Simplício também faz pensar que era... Pronto, um simplório. Não era nenhum Palerma, não é? Não era nenhum Palerma. O Simplício original não era, mas esta personagem do Diálogo Gonçalo é completamente o Palerma do livro, ok? É isso que vamos agora ver um bocado mais ao detalhe. Portanto, no primeiro dia, o primeiro dia trata de refutar ideias aristotélicas, nomeadamente a ideia de que das regiões abaixo da Lua e acima da Lua são distintas, como dizia o Aristóteles. Aristóteles achava que abaixo da Lua estávamos numa zona atmosférica, não é? Em que havia ar e fogo, e que a partir da Lua, não é? Onde havia mudança, e que a partir da Lua havia só o éter, não é? Isto é o que dizia Aristóteles. E então, o que é interessante é realmente ver como este Simplício, Gonçalo, é o pior aristotélico que o Galileu poderia inventar para este diálogo, não é? O homem é
é mesmo... é fraquinho. Ele é muito fraco para o tipo de debate geométrico e matemático e astronómico que se vai seguir. E até há aqui passagens que mostram isso. Por exemplo, os seus adversários, Salviati e até o Neutro Sagredo, estão sempre a minimizá-lo. Por exemplo, a certa altura eles dizem: vós haveis mostrado que sois apenas metade de geómetra, por exemplo. Ou até quando ele se engana dizem assim: se vós tivesseis tomado atenção, vós não terias tido uma ideia tão tola. Ou seja, este é o onda. É um daqueles moderadores do debate que joga na equipa de uma das pessoas, não é? Ou seja, supostamente é neutro, mas completamente. Ou seja, os dois, na verdade, estão sempre a dar na cabeça do pobre do Simplício. Depois, no segundo dia do diálogo, o tema é refutar os argumentos contra o movimento diurno da Terra. Portanto, repara que nós sabemos, não é, Gonçalo? Falámos várias vezes sobre isso, que o modelo de Copérnico tem aqui dois movimentos. Tem o movimento diurno da Terra em torno do seu eixo, que era estranhíssimo para um aristotélico, e depois há o movimento anual da Terra em torno do Sol, no modelo de Copérnico, não é? Que também é estranhíssimo para um aristotélico, obviamente, não é? Então, no segundo dia, o Galileu ataca um por um os argumentos contra o movimento diurno da Terra. No terceiro dia, ele ataca os argumentos contra o movimento anual da Terra. E depois, no quarto e último dia, é quando o Galileu traz um texto que ele tinha escrito muitos anos antes, que é a defesa do argumento das marés. Não é? Há bocadinho dissemos que o livro tinha começado por se chamar sobre o fluxo e o refluxo dos mares, não é? Portanto, é no quarto dia que o Galileu julga trazer o argumento decisivo para o movimento da Terra, porque ele acha que as marés são efeito... Mostram que a Terra se move, não é? Que a Terra se move, não é? Algo que nós vimos numa das últimas partes, não me lembro vimos, se na 7, acho que foi no último episódio. Vimos no último episódio. Sim, falámos precisamente deste tema das marés. Que é o maior erro científico do Galileu. Portanto, ele fecha o livro dele com o argumento dele das marés. E depois há aqui uma história que eu não resisto a trazer aqui para os nossos ouvintes, Gonçalo, que é o que é que acontece no começo do dia 3. Isso é para dar aqui um bocadinho o ambiente do diálogo. O livro está repleto de coisas deste género. Então, no dia 3, no Palácio Veneziano do Sagredo, o Salviati já lá está, e o Sagredo ainda não chegou, o bobo do Simplício ainda não chegou. E então, enquanto ele não chega, o Salviati e o Sagredo estão-se a divertir à conta dos filósofos. Estão a fazer piadas sobre filósofos. É mais uma oportunidade para o Galileu insultar os seus adversários peripatéticos aristotélicos, não é? E então, mas eles no fundo fazem depois aqui uma observação em que dizem que o Simplício é um homem sem malícia. Portanto, ainda não chegou o Simplício, mas eles também já estão a querer dizer que o Simplício, pronto, é um bom... É simples, não é? É simples, é uma pessoa sem malícia, é isso mesmo. É uma pena é que ele não saiba nada de geometria. Sem malícia, mas não no sentido virtuoso da coisa, não é? Não. Mas é sempre uma lógica do género. Só é pena é que este nosso amigo Simplício não saiba nada de geometria. Exato. Não é? Que é assim um bocado uma coisa engraçada. Bom... Mas... E então, força, eles estão aqui à conversa, não é? Ainda não chegou o Simplício, e aí estão quando, não é? Entra no palácio, faz-se anunciar e apresenta-se o tal homem sem malícia e também sem geometria, não é? diz isto, estou a ler aqui o biógrafo do Galileu, o John Heilbron, tem um livro espetacular, a melhor biografia sobre Galileu que eu já encontrei. Estou um bocadinho aqui a parafrasear o John Heilbron, que ele diz assim: e aí estão quando entra o homem sem malícia nem geometria, entra em cena. E ele entra sem fôlego, ele vem a respirar assim devagar, vem sem fôlego. Então o que é que ele diz aos amigos dele? Eu fiquei preso, a minha gôndola ficou presa num canal estreito. A minha gôndola encalhou. Para este homem encalhou a gôndola. Ou seja, isto não se inventa. Isto é mesmo inacreditável. É este o adversário, não é? E ele diz que enquanto desencalhavam a gôndola, enquanto ele estava encalhado, pois isto, claro, tem vários sentidos, não é? Tem vários sentidos disto, não é? Ele está encalhado, não é? Ou seja, os argumentos dele também estão encalhados, estás a ver? Há aqui um bocadinho esta... e então, o que ele diz foi... com as marés, não é? Com as marés. Então ele, para matar o tempo, diz ele, enquanto estava à espera de desencalhar a gôndola dele, diz ele aos amigos que usou o tempo de forma produtiva, observando as marés. Ou seja, tudo isto tudo isto é mesmo feito para fazer rir o leitor, não é? E para que o leitor psicologicamente se ria do Simplício, não é? Tudo isto é muito
ardiloso. Não, o que é bastante, principalmente tendo em conta o contexto que nós demos na primeira e na segunda parte desta saga do Galileu, não é? Portanto, a força dos argumentos aristotélicos na altura. Pá, quem leia somente aqui o diálogo vai ficar com a noção que os argumentos aristotélicos não tinham força nenhuma, não é? Que eram completamente idiotas, não é? Quando na realidade, na época, era o que fazia mais sentido. Já vimos que, entretanto, a questão de ser o modelo ptolemaico ou Tycho Brahe que preservava a Terra no centro imóvel, aí já é outra conversa, não é? Por causa da questão das fases de Vênus. Mas agora, retratar os argumentos da época para a Terra estar imóvel no centro do universo como sendo argumentos parvos, não é? No fundo, argumentos de quem não sabe, nem quem não tem geometria nem malícia, não é? É um bocadinho... Não está em linha com aquilo que era o debate científico da época, não é? Sim, ora bem, é que o Galileu podia ter feito uma coisa mais bonita, que era ter arranjado um aristotélico ótimo, não é? Para o seu diálogo, não é? E ele foi mesmo usar aqui um espantalho, não é? O que fazia São Tomás na sua suma, não é? Que é arranjar as melhores objeções que consiga arranjar para os argumentos do adversário, não é? E às vezes até objeções melhores do que o próprio... Completamente. O adversário conseguiria colocar, não é? É Completamente. tentar tornar o ponto de vista do adversário o mais forte possível para o poder desmanchar a seguir, não é? Portanto, não é de todo o que ele faz aqui. Não. E chegamos aqui há aqui mais um detalhe que eu gostava de contar antes de nós irmos para intervalo. Gonçalo, temos que fazer aqui um intervalo, que é para mostrar o Galileu espadachim, não é? Que atira a matar, não é? Para os seus adversários. E nós falámos há bocadinho que o Galileu tinha sido confrontado com a publicação do livro Rosa Ursina do Padre Scheiner sobre massas solares, não é? Então o Galileu vai fazer aqui uma jogada de espadachim que é a seguinte. No dia 2 do diálogo, o copernicano Salviati tinha defendido que o eixo solar estava perpendicular ao plano do sistema solar, à eclíptica. Mas depois o Galileu vai corrigir este cenário no dia 3. No dia 3 o Galileu vai colocar o Salviati, o copernicano, a fazer uma coisa um bocado feia, que é a roubar uma descoberta do Padre Scheiner. O Padre Scheiner, na Rosa Ursina, Gonçalo, tinha descoberto, analisando as manchas solares, que durante uma parte do ano as manchas solares pareciam mover-se para cima no hemisfério solar. E noutra parte do ano, as manchas solares pareciam mover-se para baixo. E o Padre Scheiner, jesuíta com muito talento, calculou, especulou, que o eixo solar estaria inclinado 7 graus em relação à eclíptica, para explicar este padrão estranho das manchas solares. Ora, o Galileu... Assumindo que elas estão mais ou menos no mesmo sítio, não é? Se a Terra estiver... Exatamente. Se a Terra estiver a dar... se houver aqui uma inclinação no eixo do Sol, quando nós passamos de um lado para o outro da órbita, parece que vemos as manchas a andar para cima e para baixo, não é? Quando na realidade elas estão mais ou menos no mesmo sítio e nós é que mudamos de perspectiva. Sim, e aqui, e o que é que acontece? É um argumento brilhante. É um argumento brilhante, mas dado que o Padre Scheiner descobriu isto e pela primeira vez publicou isto na sua Rosa Ursina, o que o Galileu faz a seguir não é muito bonito. O que é que o Galileu faz? O Galileu diz o seguinte, coloca o seu copernicano Salviati, a postagem copernicana, a dizer o seguinte, a dizer que o Galileu é que descobriu esta questão, este mistério das manchas solares. E até despreza o Apelles. O Apelles era o pseudónimo do Padre Scheiner, como vão e tonto, ou tolo. Então o Salviati diz que a prova disto é que o Galileu é que descobriu e explicou o percurso estranho das manchas solares. Então o Salviati conta uma história em que ele diz que quando o Senhor Galileu esteve no meu palácio em Le Selve, que o Sr. Galileu viu e percebeu o padrão encurvado das manchas solares e imediatamente o Sr. Galileu entendeu que o eixo do Sol tem que estar inclinado. E se o eixo estiver inclinado? Diz o Salviati. Como diz o Sr. Galileu. Portanto, no fundo, isto é claramente retirar... Ele viu isso num dia numa observação. Numa observação. Bem, atenção que, tanto quanto se sabe, o Galileu esteve neste palácio de Salviati e até terá sido quando ele observou
o Sol. Mas o que é feio é no fundo, tirar... Isto já está publicado e ele dizer que foi ele, não é? Certo. No fundo Certo. Está a tirar quando ele, algum tempo antes, até tinha dito que não havia nada de original na obra do padre... Exatamente, porque ele, antes do livro ser publicado, o Galileu cometeu a imprudência de dizer que não esperava nada de novo da obra do padre Scheiner quando fosse publicada, não é? Porque ele, Galileu, já tinha estudado tudo. Não é? Pronto, tal e qual. E como Galileu anunciou publicamente que não esperava novidade nenhuma do livro das manchas solares, o Galileu tinha que reagir à novidade inteligentíssima da inclinação 7 graus do Sol que vinha no livro do padre Scheiner. E então a maneira que ele tem para tentar lavar a sua cara é colocar o Salviati aqui no diálogo a dizer não, o senhor Galileu já tinha proposto, quando estava no meu palácio, já tinha proposto a inclinação do eixo do Sol em relação à eclíptica. Mas pronto, ficamos por aqui, mas é para ficarmos aqui com um bocado com o Galileu espadachim, né? Com o Galileu que atira a matar e que não tem piedade nenhuma quando chega a hora de eliminar os seus adversários. Sim, e se calhar aproveitamos este impasse, não é? Antes de dizer aqui um dos erros fundamentais do Galileu aqui com esta obra, antes de passarmos para aí, vamos fazer aqui um pequeno intervalo também para darmos aqui algum descanso aos nossos ouvintes. Portanto, até já. Até já, Bernardo. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Quanto às discussões que tivemos, e em particular esta última, sobre a razão do fluxo e refluxo do mar, eu realmente não me sinto inteiramente capaz. Mas o vosso pensamento parece-me bem mais engenhoso do que qualquer outro que eu ouvi, mas porém não o considero veraz e conclusivo. Pelo contrário, tendo sempre diante dos olhos da mente uma doutrina muito sólida, que aprendi de pessoa doutíssima e eminentíssima, ante a qual é forçoso calar, sei que ambos questionaram se Deus, com o seu infinito poder e sabedoria, poderia conferir ao elemento água o movimento recíproco que nele vemos, de outra forma que não fazendo mover o recipiente que o contém. Eu sei, digo, que respondereis que ele teria sido capaz e saberia fazê-lo de muitas maneiras, e até mesmo inimagináveis pelo nosso intelecto. De onde imediatamente concluo que, diante disto, seria uma ousadia excessiva se outros quisessem limitar e coartar o poder e a sabedoria divina a uma fantasia particular. Portanto, Bernardo, temos aqui a conclusão desta obra do Galileu, não é? Do diálogo, em que temos claramente aqui o Simplício, no fundo, a dizer que aprendeu de uma pessoa doutíssima e eminentíssima, ante a qual só me posso calar, não é? Que é o Papa. Isto é o argumento do Papa. Sim. Aprendeu que Deus poderia ter feito as coisas de outra maneira do que aquela que fez, não é? E como nós vemos aqui, isto vem na conclusão do livro, vem depois do quarto dia, na qual o Salviati defende o argumento das marés do Galileu. E aqui vemos mais uma vez o Simplício, não é? Dizer que eu não me sinto inteiramente capaz, não é? Como tu acabaste de ler, ou seja, o Simplício não entendeu o argumento das marés, não é? E ele acha que o pensamento é engenhoso, mas ele não está convencido. Não, mas isto eu olho para isto e eu penso, isto foi um bocado... O Galileu foi ele que era tão bom nestas intrigas de corte. Ele claramente fez um erro. Fez um erro grave. Não cabe na cabeça de ninguém, não é? Lembram-se que na primeira parte deste episódio estávamos a dizer que o padre Riccardi pediu ao Galileu para colocar este argumento, o argumento do Papa, na conclusão do livro. E ele de facto coloca... Ele colocou. Mas colocou na boca do Simplício. Que é a personagem
a personagem que é o tolo. que é o tolo da história e que as outras duas personagens passam a obra inteira a fazer pouco dele, quase, não é? Portanto, no fundo, Não para termos fazer uma pouco ideia dele, do que é que... mas Para termos os aqui outros uma são ideia... dotos e ele claramente é o simplesinho que não entende as coisas, não é? E mete o argumento do Papa na boca dele. O que é que se passa? E no fundo, para nós percebermos o que é que está a fazer o Simplício, ele está a dizer assim, algo deste género. Eu não percebi muito das vossas explicações, que eu não sou grande coisa. Vocês acabaram de dizer que as marés explicam que a Terra se mova, mas o que eu estou a dizer, Simplício, é que eu ouvi de uma pessoa muito douta e eminentíssima que se calhar Deus poderá fazer as marés de uma outra forma qualquer que não aquela que vocês acabaram de explicar, ou seja, que pode haver uma explicação para as marés diferente e que não implica o movimento do recipiente, não é? Como diz a palavra recipiente é a Terra, não é? Da Terra, não é? Da Terra, não é? E por acaso o Simplício tem razão, porque nós sabemos que as marés não são causadas pelo movimento da Terra, não são causadas pela gravidade da Lua. Portanto, por acaso até, por ironia, por ironia da história, o Simplício tem razão. Hoje sabemos, não é? Hoje sabemos isso, não é? Mas que no contexto da obra isto não faz sentido nenhum. Isto é uma personagem que é ridicularizada a obra inteira e depois coloca-se o argumento que o Papa pede, ou pelo menos podemos especular que o Papa pediu ao Padre Ricardo para pedir, não é? Que o argumento do Papa é colocado na boca deste Simplício. Isto é estar... Ele está a pedir problemas, o Galileu, não é? Mas é o que parece, não é? E Gonçalo, vamos só ler aqui rapidamente exatamente como é que o Padre Ricardo deu as instruções ao Papa para a conclusão. E depois o Galileu faz aquela bela coisa. Então o Padre Ricardo diz... O Galileu. Portanto, o que é que o Galileu recebe como pedido do Padre Ricardo? Diz ele. Por fim, a peruração das obras, portanto, no fundo, o equilibrar das obras, deve ser feita em consequência deste prefácio, acrescentando o Senhor Galileu as razões da divina omnipotência que lhe foram dadas por Nosso Senhor, que é o Papa, as quais devem acalmar o intelecto, ainda que não se possa sair dos argumentos copernicanos, matemáticos pitagóricos. No fundo, isto é suposto ser, diz o Padre Ricardo, e o argumento do Papa, para acalmar o intelecto. mas o Galileu faz... Ou seja, prudência, não é? Porque estamos aqui a tirar conclusões precipitadas. E, portanto, é assim, é muito provável que quando o Padre Ricardo e o Papa leem este texto, Gonçalo, como é que eles vão reagir a isto, não é? Não podem reagir bem, não é? Não podem reagir bem. Seria uma atitude muito humana não achar graça nenhuma a isto, não é? Quer dizer... Sim. Atenção que nós sabemos que a documentação do processo, que podemos lê-la, em parte uma da acusação do Galileu, do julgamento do Galileu, se acusa ao Galileu de falta de respeito ao Papa por causa desta passagem. Atenção, porque o Galileu, fez o tal jogo duplo e juridicamente este jogo duplo não permitia também facilmente, imaginamos nós, usar isto juridicamente, não é? Mas atenção, mas isto coloca as pessoas todas com um ânimo muito mau contra o Galileu, não é? As autoridades. Ele tem os imprimáturos todos, toda a gente lhe disse que ele podia imprimir. Ora bem, isto só mostra que se calhar ninguém leu, ou quase dizer ninguém leu esta passagem, Gonçalo, não é? Senão, se tivessem lido isto não teria acontecido, não é? Pelo menos alguém teria detectado isto. Imagino que também não tenha... As pessoas que deram o imprimatur provavelmente sem ler, também não devem ter ficado muito bem depois disto, não é? Pois é, ora bem, lá vamos. É que o Padre Ricardo fica em maus lençóis por ter sido responsável. Pois, não, imagina ele a falar com o Papa, Gonçalo, a explicar ao Papa como é que ele deixou aquela obra ser impressa. E o Galileu podia ter colocado o argumento do Papa, Gonçalo, na boca do sagredo, que era o neutro. Porquê que ele não fez isso? Teria sido uma coisa muitíssimo mais simples. Está bem, com menos efeito cómico, é verdade, não é? Mas teria sido muito mais inteligente ter colocado o argumento do Papa na boca do neutro, em vez de colocar na boca do Simplício. E agora, Gonçalo... Sim, ou mesmo na boca do copernicano, que no final, por exemplo, humildade, até olha, isto, melhor ainda. Era muito mais equilibrado. Agora, assim, eu até acho, Gonçalo, que agora que estás a dizer isso, eu acho que era isso que o Padre Ricardo teria preferido. Exatamente. Teria preferido que fosse o copernicano a pôr água na fervura e a dizer, não, agora há aqui uma opinião douta, que é a opinião de que Deus poderia fazer as coisas de outra maneira, não é? Sim, portanto temos estes modelos que nos dizem isto, mas ainda não podemos tirar conclusões e Deus de facto podia ter feito as coisas de outra forma. E era a forma, digamos, a forma limpa de acabar isto, não é? Que provavelmente não teria tido os problemas que teve.
E agora qual é aqui o problema, Gonçalo? É que quando isto sai do prelo e quando as primeiras cópias impressas chegam a Roma, como vimos, qual é a Roma que encontramos? Encontramos uma Roma na qual temos um Papa que está numa situação bem pior da que estava 6 anos depois de ter sido eleito. Estávamos num clima político muito tenso. Decorria a Guerra dos 30 anos. Uma guerra que representava um choque entre os príncipes alemães católicos contra os príncipes alemães protestantes, que entretanto estava completamente descontrolada e já envolvia um montão de outros países. Itália, a França, a Espanha, Portugal, Suécia, a Dinamarca, a Polónia, a Turquia. Era uma guerra europeia, à escala europeia. E este é o contexto que o Galileu, pelos vistos, não leu bem e não interpretou bem. E o que se esperava era que o Papa, como líder da cristandade, se fosse colocar... do catolicismo, neste caso. Sim, do catolicismo, exatamente. Que se fosse colocar do lado das potências católicas. Mas, no entanto, o Papa, Urbano VIII, no começo da sua carreira, Gonçalo, tinha sido núncio apostólico na coroa francesa. Então, mas a França não era católica? Era católica. Estou a fazer pergunta, mas eu sei que há... Não, a pergunta é boa. A França era católica. Mas a pessoa pode-se perguntar... Mas a dinastia dos Bourbons era politicamente inimiga dos Habsburgos espanhóis e austríacos. E, portanto, o Papa, pelo seu passado de núncio na coroa francesa, era um Papa francófilo. Era um Papa que, inclusive, tinha estado presente quando tinha nascido o rei Luís XIII de França. O Papa não tinha essa proximidade com Madrid, nem com a coroa espanhola. E, portanto, quando a guerra vai estalar, o Papa, pelas suas amizades e preferências pessoais, vai-se colocar do lado do rei Luís XIII, vai-se colocar do lado do cardeal Richelieu, com quem ele se dá melhor, que no contexto da Guerra dos 30 anos são aliados políticos das potências protestantes, dos príncipes protestantes alemães, da Suécia, cujo rei era protestante. E isto vai cair muito mal, Gonçalo, vai cair muito mal na Curia Romana, na Curia Romana, sim, sobretudo em que há cardeais. Não, e nos outros países católicos, não é? No sim, fundo, temos claro. o lado católico, temos o lado católico que está que o início da guerra dos 30 anos é uma situação complicada, não é? Mas no fundo temos um lado católico contra o lado protestante. A França, que é um país católico, está a pôr-se do lado dos protestantes, que já pronto, por questões políticas, não é? E o Papa, em vez de ficar do lado dos católicos, está-se a pôr do lado dos protestantes. É normal que os outros países católicos não achem graça nenhuma a isto, não é? Completamente. Portanto, completamente. Aqui agora temos de distinguir o papel, digamos, do poder temporal do Papa, não é? Portanto, político do Papa, neste caso enquanto líder do país, do seu papel enquanto líder enquanto sucessor de Pedro, não é? Mas é uma distinção complicada, dado que ele é a mesma pessoa, não é? Sim, isto naturalmente gera inimizades complicadas. Sim, exatamente. E agora há aqui um episódio que mostra muito bem o ambiente que se vivia na Curia Romana e na coroa papal. No dia 8 de março de 1632, portanto que é precisamente o ano da publicação do Diálogo, não é? Está mesmo o Diálogo a ser publicado, num consistório secreto, numa reunião à porta fechada, o Papa Urbano VIII é confrontado por cardeais espanhóis. O cardeal Borgia e cardeais alinhados com os cardeais espanhóis. Então, estes cardeais que queriam que o Papa se colocasse do lado dos monarcas católicos e não do lado dos protestantes, vão dizer o seguinte... Eles vão dizer o seguinte ao Papa, e até vão quebrar o protocolo, Gonçalo, porque vão ler uma declaração escrita a todos os cardeais sem autorização prévia, ou seja, é algo que é improvisado no meio deste consistório secreto. Então vamos agora ler um trecho do que estes cardeais, é o cardeal Borgia e o cardeal Ubaldini. É um trecho de duras críticas ao Papa, dizem eles. O rei de Espanha voltou-se para Vossa Santidade como Pai Universal, pregando insistentemente e humildemente que Vossa Santidade quer contribuir com as próprias forças em dinheiro, mas o que mais importa é mesmo congregar todos os príncipes e povos católicos ante o perigo, de forma que Vossa Santidade se mostre doravante com apostólico zelo, como um daqueles papas, os quais foram os vossos santos e celebérrimos antecessores. Pois estes fizeram ressoar a sua voz apostólica como uma trompa, exortando toda a cristandade a firmar aquelas gloriosas alianças que deveriam defender a fé e até propagá-la.
Bom, Gonçalo, quando esta declaração é lida, ou melhor, acho que Ainda por enquanto está a ser lida a declaração, o Papa manda calar o Cardeal Borgia, só que ele continua. O Papa, imagina isto, o Papa manda-o calar e ele continua a ler estas palavras. Não, imagina o peso e a pressão desta declaração mesmo internamente na cabeça do Papa, não é? Porque ele provavelmente não estaria também bem com a sua consciência não estaria, no meio de toda esta situação. Não estaria bem. É que é a pressão política, porque é o rei de Espanha a pedir uma coisa através do cardeal importantíssimo, não é? Então é a parte política, é a parte mundana, dos poderes temporais, e é também a parte moral, não é? E as pressões que ele deveria ter internamente por se sentir que se está a colocar, no fundo, do lado contrário àquele em que deveria estar, não é? E pior do que isso, Gonçalo, além dele se colocar do lado contrário, o Papa estava a gastar dinheiro, o Papa alocou 7.000 soldados de infantaria e 800 de cavalaria, e para isso o Papa subiu os impostos nos Estados Pontifícios para poder financiar o lado que ele apoiava nesta guerra. Portanto, repare, isto é muitíssimo complicado. Que era dos protestantes. Sim. Pois. E claro que quando há esta cena feia do Papa mandar calar o Cardeal Borgia e ele continuar a falar, o que é que vai acontecer naquela sala? A sala vai se tornar num caos, não é? Ou seja, os cardeais dividem-se naquele consistório, uns a favor do Borgia, outros a favor do Papa. Tudo isto é uma grandíssima atrapalhada. No meio disto tudo, quem é que fica muito mal, Gonçalo? Fica muito mal um dos amigos que o Galileu tinha na Curia, que era o Ciampoli, que era visto pelo Papa como amigo dos espanhóis. O Ciampoli é exonerado da Curia, é mandado para casa, o Papa já não quer os seus serviços. Portanto, o Galileu pede mais um amigo que servia ao Papa e que é mandado embora por ser amigo dos cardeais do lado espanhol, não é? Sim, alinhados aos espanhóis. E acho que podemos lembrar aqui outra coisa ainda, que não estão poucos cardeais em Roma, não é? Não estão poucos cardeais em Roma. Não. E o Papa provavelmente lembra-se do horóscopo que falámos ainda agora, não é? Exatamente. Que dizia que o Papa ia morrer dentro de pouco tempo. O que é que acontece tipicamente? Não acontece sempre, não é? Mas o que é que dá imenso jeito ter muitos cardeais em Roma? Para que é que isso dá imenso jeito? Se for necessário eleger um novo Papa, não é? Quando é necessário convocar um conclave, se eles já lá estiverem, podem fazer logo a eleição, não é? E portanto o Papa provavelmente tem isto tudo na sua cabeça ao mesmo tempo. Então Roma está cheia de cardeais, eles estão todos contra mim, o horóscopo diz que eu vou morrer. O que é que fazemos agora, não é? Quer dizer, não imagino a pressão. É um bocado complicado, Gonçalo. E até acho que foste tu que me disseste aqui há uns tempos que o grande baldaquino que está na Basílica de São Pedro, por cima do altar-mor e por cima da sepultura de São Pedro, acho que foste tu que me disseste que esse baldaquino tinha as armas dos Barberini, tinha as abelhas dos Barberini. Sim. As abelhas dos Barberini, sim. Olha, o que é que se passa? O que se passa foi que o Papa Urbano VIII mandou construir esse gigantesco baldaquino em bronze, que tem... quantos metros? Tem 20 metros de altura, ou assim, uma altura brutal. É enorme. Por acaso acho que está agora a ser restaurado, mas... Está agora a ser restaurado. E então o que é que se passa? Para obter o bronze necessário para fazer as 4 colunas daquele baldaquino altíssimo, o que é que fez o Papa Urbano VIII? Foi buscar bronze aonde? Ao Panteão Romano. E isto causou também comentários desagradáveis em Roma e críticas. Até surgiu um ditado em Roma que na altura que dizia assim: Han fatto più danno Urbano e Nepoti que Vandali e Gotti. Ou seja, fizeram mais dano Urbano e os seus sobrinhos que os vândalos e os godos, porque os vândalos e os godos não tinham tocado no panteão. Portanto, isto é... e porquê é que há aqui a referência... Também tocaram noutras coisas, não é? Sim, está bem, tocaram noutras coisas, mas não tocaram no bronze. Não tocaram no bronze do panteão. E porquê é que há aqui este comentário, Gonçalo, aos sobrinhos do Papa? Também é importante sabermos isto. É que este Papa, Urbano VIII, era muito dado ao que se chama o nepotismo, que é favorecer familiares em cargos de confiança política. Por exemplo, pouco depois da sua eleição,
o Papa Urbano VIII... Já falámos nos Amigos do Galileu, que foram todos eleitos... Sim, ele já fazia isso com os Amigos do Galileu. Mas em relação à própria família, Urbano VIII, assim que foi eleito Papa, fez o seu irmão António e também o seu sobrinho Francesco, como vimos, cardeais. O mesmo Francesco que tinha doutorado em Pisa. Mas depois, em cima disso, 5 anos depois da sua eleição, o Papa ainda junta ao Colégio Cardinalício o seu sobrinho António, que na altura tinha 19 anos, quando é feito cardeal. E pronto, depois junta isto ainda, mas acharam que tem a ver com o Colégio Cardinalício, o seu sobrinho Taddeo Barberini, que há bocadinho vimos, não é? O Papa fê-lo casar com aquela senhora Colonna, falámos há pouco nela, aquela senhora que apareceu na notícia do Pasquim romano, era a mulher deste Taddeo Barberini. Ele fez casar o seu sobrinho com uma rapariga da casa Colonna, que era uma família importantíssima romana. Portanto, este é o perfil do Papa Urbano VIII. E por isso este comentário, Urbano não é nepoti, não é? Urbano e os seus sobrinhos, não é? Mas há mais, ou seja, isto vai ficar pior ainda, Gonçalo. Isto vai ficar pior ainda. E para isto é preciso, para vermos agora esta próxima parte, é preciso depois irem à pasta partilhada ver as imagens do frontispício. Na capa do diálogo, na capa, aparece cá em baixo o selo da casa Landini, do impressor Landini de Florença. E qual é o problema? É que o selo do Landini são 3 peixes a nadarem em torno deles mesmos. É um símbolo em que aparecem, 3 criaturas marinhas. Acho que sim, mais ou menos em círculo. Na minha opinião, sim, mais ou menos assim. Na minha opinião, isto são peixes, não é? Mas qual é que é lembrar uma pescadinha de rabo na boca, mas em vez de ter o rabo na boca, tem a outra pescada. É uma pescadinha de rabo na boca, sim. E então, o símbolo da casa Landini de Florença, para além de ter estes 3 peixes, tem um lema em latim que diz: Grandior ut proles, que significa eu cresço com os meus descendentes. E percebe-se isto, Gonçalo, porque na altura imaginamos que o Sr. Landini, não é, teria uma tradição de família, de impressão, não é? Se calhar o pai dele já era impressor e os filhos dele também iriam continuar a casa Landini ou algo assim. É daqui que vem o lema. E os livros tinham qualidade, ficam para a posteridade, não é? Portanto, os nossos filhos vão poder continuar a usá-los. Certo, também isso, não é? Tudo isto são possíveis interpretações do lema, não é? Do lema, não é? Qual é o problema? O Papa achou que os 3 animais marinhos aqui no meio do símbolo eram 3 golfinhos. E qual é o problema? É que em italiano golfinho é delfino. E 3 golfinhos seriam os seus 3 sobrinhos. Já falámos há bocadinho sobre ele, não é? Sobre o António, sobre o Francesco, não é? Ou seja... ainda por cima a chamar descendentes... chamar descendentes no lema, não é? Eu cresço com os meus descendentes. Ou seja, como quem diz, eu, o Papa, não é? Cresço quando trago os meus descendentes para perto de mim. E cada vez somos mais daqui na corte, não é? Cada vez somos mais Barberinis, não é? E pronto, o Papa pediu esclarecimentos ao Inquisidor de Florença para ele investigar de onde é que vinha este símbolo da Casa Landini. Porque ele achou que isto era uma acusação contra o Papa. Que a princípio já teria vários séculos, em princípio, imagino, não? Ou não, pelo menos... sim, mas isto mostra que o Papa estava desconfiado que o Galileu estava a fazer piadas sobre ele na capa. Isto chegou a este ponto, não é? E o Papa manda investigar e que alguém em Florença, neste caso o Inquisidor Egidi, o Padre Egidi, que descubra de onde é que vem este símbolo? E pronto, e depois, claro, depois o Inquisidor de Florença esclarece o Papa que o Sr. Landini usava este símbolo em todas as suas obras, não é? Mas repara, Gonçalo, que tudo isto é o que se chama uma tempestade perfeita, não é? Uma tempestade perfeita. Parece que se juntou tudo para tramar o Galileu, não no sentido de estar a ser feito de propósito, não é? Mas parece que se juntou tudo, não é? Completamente. E, portanto, nós temos aqui uma tempestade perfeita e, a 25 de julho, o Padre Ricardi escreve ao Inquisidor de Florença. Atenção que o Galileu está em Florença, não é? Por esta altura. Então, o que é que diz o Padre Ricardi? Chegou a estas bandas o livro do Sr. Galileu. Portanto, chegaram, não é? Exemplares impressos a Roma, não é? E há muitas coisas que não agradam, diz o Padre Ricardi. É a ordem do Nosso Senhor, do Papa, não é? Que o livro se retenha. E não passa assim. Sem que se mande
o que é que há a corrigir. Muito menos que se deixe o livro sair, ou seja, circular. Bom, o que é que se tinha passado, Gonçalo? O Galileu, em vez de cumprir a ordem do padre Ricardi de não alterar a conclusão, porque repara, quem nos está a ouvir com atenção... O prefácio. O prefácio e a conclusão. Quem nos está a ouvir com atenção, na primeira parte deste episódio, nós dissemos que o padre Ricardi queria mandar para Florença a última versão do prefácio e a conclusão inalteráveis. Ora, quem está a ouvir-nos com atenção, se calhar já pensou, então espera lá, então mas se o Galileu colocou aquela parte ofensiva ao argumento do Papa na boca do Simplício, então o padre Ricardi não apanhou isso? Se ele leu a conclusão e o prefácio? Aqui é que está o problema, é que o Galileu alterou. O Galileu alterou a conclusão e colocou o tal argumento do Papa na boca do Simplício. Isto foi feito depois do padre Ricardi ter enviado a versão final. Bom, mas pronto, também sabemos que o padre Ricardi provavelmente também fez um mau trabalho de revisão, porque ele também não leu a obra por completo. O Galileu se calhar pensar, não há de ser nada. Não há de ser nada. Porque também, atenção, em defesa do Galileu, nada. Gonçalo, há bocadinho lemos uma passagem do padre Ricardi em que ele dizia sobre o prefácio, não era sobre a conclusão, que o Galileu podia mudar a forma, mas sem mudar o conteúdo. E há bocadinho vimos Exato. isso, não é? Portanto, também em defesa do Galileu, há aqui muita confusão e há aqui... A distância entre Roma e Florença também não ajuda, e o tempo que demora a mandar cartas, tudo isto é confuso. E a peste, e a guerra, e o... Agora, tu há bocadinho disseste, Gonçalo, e com razão, quem está em maus lençóis também aqui é o padre Ricardi, não é? Porque o padre Ricardi deu o imprimatur e agora está a tentar sacudir a água do seu capote, não é? Mas isto não vai correr muito bem. E portanto, acho que, chegados aqui, Gonçalo, acho que está na altura de darmos aqui o nosso episódio por terminado, que ele já vai longo. Fiquem aqui connosco para quando sair a próxima parte, em que vamos concluir aqui a nossa saga do caso Galileu. Talvez a parte final do... Talvez a parte final. Eu estou a dizer que vamos concluir no meu otimismo, não é? Mas eu acho que sim, acho que temos condições para concluir na 10ª parte. Fica bem, Gonçalo, aqui o número 10, não é? Para concluir aqui a saga do Galileu. Acho que sim. Já estamos nisto há quase um ano. Caramba. Um ano depois vamos lá ver se percebemos o que é que acontece ao Galileu. E nesta última parte nós vamos olhar para o processo, não é? Para o julgamento do Galileu, e ainda depois no final do 10º episódio vamos ver também para o que é que foi a vida do Galileu após a condenação, não é? Do Galileu desde a condenação até à morte. Mas acho que por enquanto ficamos aqui, Gonçalo, com esta tempestade perfeita em que rebentou esta bomba atómica em Roma, e vamos ver como é que o nosso amigo Galileu vai navegar nestas águas turbulentas. E descalçar esta bota. Caramba, não, ele não vai conseguir descalçar grande coisa, como vamos ver, não é? Isto já está num estado sem solução. Mas pronto, olha, não percam o desfecho desta épica saga do caso Galileu. Do caso Galileu. Voltamos em breve. Pronto, e lembramos que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. E pronto, e até à próxima. Até à próxima, Gonçalo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Foi o final de mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais, e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.